Olá a todos vocês, estamos novamente aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas para mais uma aula do nosso componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente, e vamos dar uma olhada aí no número da nossa aula e o objeto de conhecimento. Esta é a aula de número 35, que tem como objeto de conhecimento biodiversidade brasileira. No detalhamento, conservação e proteção ambiental dos biomas, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, característica das unidades e objetivos, conforme a Lei 9.985/2000, certo? Então vamos lá para a nossa aula. Bem, o nosso território brasileiro tem uma rica vegetação, uma rica diversidade biológica. Então, o Brasil ele é um país de dimensões continentais, tem uma área territorial bastante extensa, são mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. E ele vai abrigar 6 biomas, como vocês podem estar verificando nesse mapa dos biomas brasileiros. E aí a gente pode identificar esses 6 biomas aqui que estão distribuídos pelo nosso território. Então, nós temos a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica e o Pampa, né? Esses são os nossos biomas aqui do território brasileiro. Então, cada um desses biomas, ele possui características únicas de clima, de solo, de vegetação, de fauna, né? O que os torna centro de biodiversidade incomparáveis, né? Então, assim, a gente pode aí mencionar que na Amazônia nós temos uma floresta aí bastante exuberante, né, que está adaptada a um clima quente e úmido, né, que é o clima equatorial, né, é uma floresta hidrófila, né, que está adaptada aí a essa umidade do nosso clima. Lá no Nordeste nós temos o bioma da Caatinga, que é uma vegetação que está adaptada ao clima semiárido, quente e seco. Nós temos o Cerrado brasileiro, que está aí na maior parte, na sua maior extensão no centro-oeste do Brasil, que a vegetação também é uma vegetação de médio porte, que vai estar ali adaptada, né, aos verões chuvosos, aos invernos secos, né, desse clima tropical lá do centro-oeste. Nós temos também o Pantanal, né, que também é uma região bastante úmida, né, que vai ali reunir as paisagens, um pouco da paisagem da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga. Nós temos o Pampa, o bioma do Pampa, né, que ele vai ali, a vegetação, né, uma vegetação herbácea, rasteira, né, que vai estar ali mais adaptada às temperaturas mais baixas, né, ali na região sul do Brasil, do clima subtropical. Nós temos a nossa Mata Atlântica ali, mais na parte em contato com o Oceano Atlântico, mas na parte do litoral. Essa mata também ela é bastante exuberante, né? E ela está ali sofrendo as interferências das massas de ar ali no litoral brasileiro. Então, cada um desses biomas, ele vai trazer características próprias. Por isso, a conservação desses biomas é de extrema importância, não apenas para a preservação da sua diversidade biológica, das suas espécies de vegetais e animais, mas também essa conservação, ela também vai ajudar na manutenção dos serviços ambientais essenciais, né, que esses biomas eles promovem aí. Quais são esses serviços ambientais que esses biomas eles ajudam aí a promover? Eles ajudam na regulação do clima, né? Na prevenção das enchentes, das secas, né? Esses biomas eles vão ter uma função importante aí como água, como alimento, né? Nesse fornecimento de bens que são essenciais à sobrevivência das populações humanas.
Então, o nosso Brasil, ele é realmente uma potência em termos de biodiversidade, né? Uma potência ambiental, extremamente privilegiado o nosso território, certo? E com 20% de todas as espécies conhecidas do nosso planeta, o nosso território ele abriga uma diversidade biológica única e essencial para a saúde dos ecossistemas. Isso quer dizer que também aqui no Brasil nós temos algumas espécies que só são espécies vegetais e animais que somente são encontradas nesse território, que são as espécies endêmicas, certo? E aí a gente pode citar como exemplo o peixe-boi da Amazônia, a vitória régia, o mico-leão dourado, que são espécies próprias aqui do território brasileiro. Então, a Amazônia, com seus 60% de cobertura florestal, desempenha um papel fundamental na regulação do clima global e também na manutenção da biodiversidade, né, devido todo, né, aqueles serviços ambientais que a nossa Amazônia aí vai fornecer, não somente, por exemplo, para a questão do clima na nossa região, mas que vai contribuir também nas condições climáticas do nosso planeta. Com 12% das reservas de água doce do mundo, o Brasil ele desempenha um papel crucial na preservação dos recursos hídricos globais, que são essenciais para a vida e para diversos setores econômicos. E aí a gente não pode deixar de exaltar, né, que dentro dessa reserva de água doce nós temos uma boa contribuição aí da nossa bacia amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo, né, onde nós temos aí o maior rio do mundo, o Rio Amazonas, o maior rio em volume e extensão. Então, devido toda essa diversidade de vegetação, toda essa diversidade biológica do nosso país, nós temos algumas políticas ambientais e nós temos uma legislação ambiental, né, que vai regulamentar aí toda a questão ambiental no nosso país, né? Visando sempre a questão da conservação e da proteção do meio ambiente. Então, a gente pode destacar aí, dentro dessa política e legislação ambiental do Brasil, um marco importante na história da política ambiental do nosso país, que foi a criação do Ministério do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente, que ocorreu lá em 1985 pelo presidente Sarney, que criou esse ministério. Aí, em 1992, esse ministério ele seria consolidado, ele passou a ser chamado, né, como Ministério do Meio Ambiente, né, que é uma instituição formuladora e executora da política ambiental brasileira. E aí, nessa imagem, você pode estar verificando aí o logotipo do Ministério do Meio Ambiente. Por quê? Atualmente, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, houve uma variação na nomenclatura, aí no nome do Ministério do Meio Ambiente, que ele passou a se chamar Ministério do Meio Ambiente e Mudança no Clima. Então, você pode estar observando aí que esse é o logotipo desse ministério. Então, a competência do Ministério do Meio Ambiente abrange a formulação e implementação de políticas voltadas para a preservação, conservação e utilização sustentável dos ecossistemas, da biodiversidade e das florestas brasileiras. E aí, dentro do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que é o nome atual desse ministério, nós temos algumas entidades que estão ligadas a ele. E aí a gente vai citar duas. Nós temos o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis,
renováveis, que é o IBAMA. Ele foi criado em 1989. E aí nós temos também o logotipo do IBAMA aí na tela de vocês, né? O IBAMA é a principal instituição executora da política de conservação do nosso país. Então, o IBAMA ele é um órgão que tem a responsabilidade, né, de executar ações das políticas nacionais de meio ambiente. O IBAMA é o órgão que vai conceder licenças ambientais e também promover a fiscalização ambiental, entre outras competências. Então, se uma pessoa, uma instituição, uma organização está tomando alguma atitude que seja, digamos assim, nociva ao meio ambiente, então o IBAMA é o órgão que vai estar ali, né, fiscalizando, por exemplo, aonde está ocorrendo uma queimada, por exemplo, onde está ocorrendo o desmatamento. Então o IBAMA é aquele órgão responsável por essa fiscalização, tá? Por aplicar multas, apreensões. E também nós temos o Instituto Chico Mendes, né? O Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, o ICMBio, né? E aí vocês podem estar observando também o logotipo do ICMBio, né? Desse órgão que é responsável por gerir, proteger, monitorar e fiscalizar as 342 unidades de conservação federais que nós temos no nosso país. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essas unidades de conservação que são de responsabilidade do ICMBio. Então, o ICMBio é uma autarquia que foi criada no dia 28 de agosto de 2007, tá? Esse instituto recebeu esse nome em homenagem ao acreano seringueiro, né, que esteve envolvido ali na luta em defesa da biodiversidade da Amazônia, Chico Mendes. E essa autarquia ela foi criada pela Lei 11.516/07 e é vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o MMA. E agora eu trouxe aqui, eu quero mostrar para vocês, certo? Vou mostrar para vocês um vídeo do ICMBio, Instituto Chico Mendes, em parceria com o YouTube, e vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, né, sobre as unidades de conservação. Eu vou mostrar um trecho aqui para que vocês conheçam um pouco, certo? O Brasil é reconhecido mundialmente por sua diversidade biológica. Na lista dos 17 países mais megadiversos, que concentram a maior parte da fauna e da flora do planeta, nosso país está em primeiro lugar. Dividido em diversos ecossistemas, seu território continental abriga uma vastidão de espécies de animais e plantas. E a partir de agora, essa mega biodiversidade e o conhecimento científico produzido sobre essas espécies estará ao alcance da sociedade brasileira no Portal da Biodiversidade, o Portal Bio. Uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que disponibiliza dados e informações sobre biodiversidade gerados ou recebidos pelo Ministério e suas instituições vinculadas. Então, toda a política ambiental, a legislação ambiental do nosso território brasileiro, né, ela precisa aí estar regulamentada, né? Ela precisa estar assim orientada a desenvolver ações, né, que visem o desenvolvimento sustentável, né, a conservação dos nossos recursos naturais. Então, o desenvolvimento sustentável, ele precisa aí estar dentro dessas ações, dessas políticas governamentais, das nossas leis ambientais. Professora, mas o que é o desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável é um modelo, né, de desenvolvimento econômico que ele vem buscar, né, uma harmonia entre o desenvolvimento econômico, o social e o ambiental. Então,
ele é um modelo, né, que ele vai buscar, né, com que, por exemplo, as empresas, as indústrias, elas busquem conciliar o crescimento, o seu crescimento econômico, mas sempre acompanhando aí o desenvolvimento ambiental, né, sempre buscando formas de utilizar os recursos naturais de uma forma racional e também contemplar as populações humanas que estão envolvidas aí dentro do seu processo de crescimento econômico. Então, as indústrias, as empresas, as organizações, elas dentro de uma política de desenvolvimento sustentável, né, elas vão englobar elas vão ter interesse não só de crescer economicamente, mas elas vão abranger aí tanto os aspectos do meio ambiente, usando de forma racional, também as populações que estão envolvidas. Então, o desenvolvimento sustentável, ele se refere a essa busca de um equilíbrio entre as necessidades presentes, né, e as futuras, garantindo que as gerações atuais tenham acesso aos recursos necessários para viver bem, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. Então, o que vai orientar as práticas de desenvolvimento sustentável, né? Nós temos os pilares da sustentabilidade, né? Os que vão sustentar aí essa sustentabilidade. Então, nós temos o pilar social, econômico e o ambiental, né? Dentro do primeiro pilar, que é o social, né? O desenvolvimento sustentável, ele vai visar aí, né, ele vai focar nas populações, né, ele vai focar no bem-estar das populações, na qualidade de vida das populações. O pilar econômico, né, ele vai visar não somente o crescimento econômico, mas ele vai também fazer com que esse crescimento ele seja economicamente viável, né? Onde as indústrias, as empresas, por exemplo, que vão precisar utilizar recursos da natureza, elas vão buscar utilizar os recursos naturais de uma forma sustentável, de uma forma racional, né? E nós temos o pilar ambiental, que tem que ser ecologicamente correto, onde dentro da política de desenvolvimento sustentável, é necessário essa preocupação com a conservação dos recursos naturais, né? Onde uma empresa ela vai se preocupar em evitar a poluição, ela vai se preocupar, por exemplo, a criar um sistema de tratamento de efluentes, uma usina de compostagem, né? Então, a sustentabilidade ela precisa envolver, né, esses três pilares, né, para que o crescimento econômico daquela indústria, daquela empresa, ele possa estar aí em harmonia com o crescimento ambiental, né, e com o crescimento social, né, de todo esse processo que é envolvido. Então, dentro dessas práticas de desenvolvimento sustentável, nós temos o manejo florestal. Então, o manejo florestal, ele é uma estratégia, né, que visa tornar a floresta rentável, né, ao mesmo tempo que valoriza a sua conservação. Através de práticas sustentáveis, é possível obter benefícios econômicos sem comprometer a preservação ambiental. Então, o manejo florestal é uma forma que as empresas elas podem adotar, né? Como, por exemplo, vocês podem observar nessa imagem, nós temos aí uma área de lavoura de soja, uma área de floresta manejada e uma área de pecuária. Então, visando amenizar os impactos ambientais nessa área, essa floresta aí, ela foi plantada, né? Ela foi colocada aí já há algum tempo para que essa área que já foi anteriormente desmatada, para que ela pudesse se regenerar, e para que os animais, né, pudessem ter essa floresta como refúgio. E dessa forma, reduzir a degradação ambiental nessa área aí, que está dividida entre a lavoura de soja e pecuária. Então, o manejo
manejo florestal, ele é uma prática muito importante dentro do desenvolvimento sustentável, né? O manejo florestal, ele envolve práticas para equilibrar a conservação dos recursos naturais, como árvores, fauna e flora, com a colheita de madeira e outros produtos florestais, né? Então, precisa aí de um planejamento, do monitoramento para garantir a saúde e a produtividade contínua da floresta. E ao mesmo tempo em que atende às necessidades econômicas das empresas ali que estão desenvolvendo, né? E sociais das comunidades locais. Então, no Brasil, nós temos o certificado Selo Verde, tá? Que é esse certificado que vocês estão vendo na tela de vocês, tá? As empresas, as instituições que adotam esse certificado, né, que tem esse certificado em seus produtos, em seus serviços, quer dizer que os seus produtos, seus serviços, eles são de origem sustentável, né? Então, esse certificado, desde 1993, ele é obrigatório por lei, né? E as empresas que o praticam, elas recebem esse certificado chamado Selo Verde, né? Que vem aí com essa sigla FSC, que é emitido pelo FSC Brasil. FSC Brasil, Conselho Brasileiro de Manejo Florestal. Então, a certificação, ela é uma poderosa ferramenta econômica de desenvolvimento sustentável, certo? Então, você, de repente, pode encontrar esse selo, por exemplo, num caderno, que você pode comprar um caderno e aí, se você identificar lá atrás, quer dizer que a celulose que foi utilizada ali na fabricação desse papel, ela foi feita ela foi retirada da natureza de uma forma sustentável. E aí a gente vai ter embalagens que tem esse selo. Nós vamos ter copos descartáveis, aqueles copos assim que tem um aspecto tipo de papel, né? Então você vai ver aí esse selo verde, tá? E aí, dentro da nossa política ambiental, da nossa legislação ambiental, nós temos o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né? O SNUC, que é a abreviação aí, né? Esse Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele foi criado pela lei, né? Isso aqui é um detalhe importante, a lei que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Lei 9.985/2000. Então, esse sistema, ele é um instrumento jurídico fundamental ao trabalho de conservação. Então, ele está relacionado aí às unidades de conservação do nosso país. Então, ele organizou a gestão dessas unidades de conservação, que a gente vai já falar sobre elas para vocês, regulamentando suas diversas categorias e seus objetivos de conservação. A primeira proposta de regulamentação das unidades de conservação no nosso país, ela é de 1979. Só em 1992 ela foi enviada ao Congresso Nacional e somente em 2000 que ela foi promulgada e ela foi regulamentada em 2002. Mas é preciso entender o que é uma unidade de conservação que nós estamos falando aí. As unidades de conservação, de acordo com a lei, são espaços territoriais, né, e seus recursos ambientais. Então, vai incluir o quê? As águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, a qual se aplicam garantias adequadas de proteção da lei. Então, né, lá na lei, nós temos esse conceito sobre o que é uma unidade de conservação, né, que faz parte das nossas
da nossa legislação ambiental, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, dentro desse sistema, nós temos duas categorias de unidades de conservação. E aí a gente vai dar uma olhada, né, entender melhor quais são essas duas categorias. Nós temos as categorias de proteção integral, né, as unidades de conservação de proteção integral, e nós temos as unidades de conservação de uso sustentável. As unidades de conservação de proteção integral, elas estão mais voltadas para a questão da preservação do meio natural, onde o uso dos recursos naturais, eles são feitos aí de uma forma indireta. Então, são áreas que estão mais voltadas à pesquisa e à conservação da biodiversidade, tendo normas mais severas do que as outras unidades de conservação de uso sustentável, né? As normas são mais aí severas, né, para a questão da intervenção no meio ambiente. Então, dentro desse grupo das unidades de conservação de proteção integral, nós vamos ter a categoria Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e o Refúgio da Vida Silvestre. Então, dentro desse grupo das unidades de proteção integral, nós temos essas 5 categorias, né? Qual é a principal finalidade, né? É a preservação do meio natural, né? E a conservação também do meio natural. Só que as normas, elas são mais restritas dentro dessas unidades de proteção integral, tá? O regime de propriedade, algumas dessas, dependendo da categoria de proteção integral, algumas delas vão ser públicas e outras vão ser públicas ou privadas. Em relação à visitação pública, né, elas são... algumas são proibidas, né? Dependendo, aí você pode observar no quadro, dependendo da categoria. Algumas delas, a visitação pública é proibida e algumas outras é permitida. Porém, o principal objetivo dessa visitação pública é para fins de estudo e de pesquisa, tá? Então, eles têm normas específicas para a visitação nessas unidades de conservação. Em relação à pesquisa, ela é permitida nessas unidades, porém, né, a instituição, a organização, o grupo de pessoas, por exemplo, que deseja conhecer uma dessas unidades, ele precisa pedir uma autorização, né, para fazer essa pesquisa, esse estudo nessas unidades de proteção integral. E aí nós temos também, vamos dar uma olhada nas unidades de uso sustentável. As unidades de conservação de uso sustentável, elas são áreas mais voltadas à visitação, tá, gente? E as atividades educativas de sustentabilidade que acontecem nessas unidades. Então, o principal objetivo é o quê? Aliar a conservação com o uso sustentável de seus recursos naturais. Então, por exemplo, se numa unidade de conservação ali tem, por exemplo, uma atividade de pesca esportiva, né? Então, ali vai acontecer de uma forma sustentável, né? Vai ter o lazer, a pessoa ali vai fazer a pesca, mas depois ela vai devolver, né, para a natureza. E aí a gente vai dar uma olhada neste quadro, mostrando aqui as unidades de conservação de uso sustentável. Então, dentro desse grupo, nós temos 7 categorias. A área de proteção ambiental, a área de relevante interesse ecológico, nós temos floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural, tá? Nós temos aí como finalidade a proteção da biodiversidade, a conservação, o uso sustentável, né? Proteger os meios de vida e cultura das populações, né? São as principais finalidades dessas unidades. Elas podem ser, dependendo da categoria, podem ser públicas, né? O regime de propriedade quer dizer que umas delas podem ser públicas ou privadas, tá? A visitação, ela é permitida nessas unidades de conservação, né?
havendo aí algumas normas específicas, né, para que haja essa visitação pública, sendo um pouco menos restritas, um pouco menos rigorosas do que nas unidades de proteção integral. Quanto à pesquisa, em todas essas unidades é permitida a pesquisa, né? E algumas delas vai depender de autorização prévia, como vocês podem estar acompanhando no quadro, e a de uso sustentável, né, por exemplo, que é a nossa primeira aí no nosso quadro, ela independe da aprovação prévia do órgão executor. E aí nós temos, né, falando sobre a gestão das unidades de conservação. As unidades de conservação federais, elas são aquelas criadas pela União e elas são geridas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, né? E aquelas que são instituídas pelos estados e os municípios, elas terão seus órgãos de gestão próprios. Então, atualmente, no Brasil, nós temos 342 unidades de conservação federais, né? Ali geridas pelo ICMBio, que é uma extensa rede formada por 122 unidades de proteção integral e 220 unidades de uso sustentável. E aí eu vou mostrar aqui, né? Você pode estar acessando esse QR Code, né? Para que você possa conhecer um pouco mais sobre a exuberância, sobre a riqueza, né, dessas unidades de proteção integral e de unidades de uso sustentável. E assim finalizamos a nossa aula e nos vemos numa próxima.